A gente vai agora ao vivo para Brasília falar sobre os próximos passos dos núcleos que serão julgados pelo Supremo sobre a tentativa de golpe de Estado. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas se tornaram réus, cada um respondendo agora por 5 crimes. E agora serão vários núcleos. A gente já trouxe aqui na Band News FM, claro que isso pode demorar, porque cada um vai responder ali por 5 crimes, o que totaliza bastante se a gente for pensar só no tempo que isso pode demorar. É longo, né, Márcio Rocha? Muito boa tarde para você. Pois é, Larissa, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E aí a gente está na expectativa justamente depois que o núcleo 1, que é considerado o núcleo crucial, né, desse inquérito que trata da tentativa de golpe de Estado, que acabou resultando, né, um dos resultados dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, esse núcleo 1 já teve, né, as denúncias aceitas nessa semana pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, e aí os outros núcleos, são 5 no total, devem ter essas mesmas denúncias contra esses núcleos, né, analisadas pelo colegiado nos próximos dias. O presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, já marcou, né, pelo menos a data de algumas dessas análises, dessas denúncias para os próximos dias. Então, pelo calendário, a gente tem o seguinte, como eu disse, né, já aceitou a denúncia contra o chamado núcleo 1, esse núcleo 1 é formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. O núcleo 3 deve ser o próximo a ter as denúncias analisadas, é o chamado núcleo militar, que deve ter essas denúncias analisadas nos dias 8 e 9 de abril. São ao todo 12 pessoas, entre elas os generais Estevão Gaspar de Oliveira e Nilson Diniz, os coronéis Bernardo Romão, Fabrício Bastos e Marcelo Nunes Júnior, entre vários outros. Nos dias 29 e 30 de abril será a vez dos integrantes do núcleo 2 dos investigados, que são considerados o gerenciamento das ações dessa tentativa de golpe de Estado. Fazem parte desse conjunto, né, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vasque, a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília de Alencar, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Fernando Oliveira, o general Mário Fernandes e várias outras pessoas. Assim como foi feito durante a primeira sessão, que analisou as denúncias contra o núcleo 1, a gente vai ter primeiro, né, a leitura do relatório do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, a posição da Procuradoria-Geral da República, a manifestação das defesas de cada um desses desses envolvidos, né, os advogados vão ter cerca de 15 minutos para analisar para falar, né, mostrar a posição deles em relação a essas denúncias. Depois a gente deve ter as questões preliminares que são apresentadas pelas defesas dos envolvidos, e só então o ministro Alexandre de Moraes começa a votar, e depois do voto do Alexandre de Moraes que a gente vai ter a posição dos outros ministros da corte, para saber se eles seguem ou não a posição do ministro Alexandre de Moraes. A gente estava acompanhando no Rio de Janeiro a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, estava participando de um evento lá na capital fluminense e disse que ele acredita que é melhor resolver essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda este ano, para evitar qualquer contaminação do ano eleitoral, né? Ano que vem a gente vai ter eleições gerais. Lembrando também que os outros núcleos, né, também já têm as datas marcadas, né? O próximo núcleo, perdão, já tem as datas marcadas. Nos dias 6 e 7 de maio serão analisados os pedidos contra o núcleo da desinformação, formado por várias pessoas, entre elas o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha, policial federal Marcelo Bromevetti, e os militares Giancarlo Rodrigues, Guilherme de Almeida, entre outros. E o último, só para a gente encerrar, o núcleo 5, que é considerado pela PGR o desdobramento da desinformação, mas só tem uma pessoa integrando esse grupo, que é o empresário Paulo Figueiredo, que também ainda não teve uma data para ser marcada, né, para ser analisada a denúncia contra ele, mas isso deve também acontecer nos próximos dias, depois que o presidente do colegiado, né, da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, analisar esses processos. A gente deve ter a data desse último núcleo marcado também nos próximos dias. Volto com vocês.